vamos falar de uma terceira barreira muito importante. A barreira da religiosidade, que deve ser quebrada para que os verdadeiros adoradores possam adorar verdadeiramente ao Senhor. Os magos não eram judeus e, como tais, eles não seriam aceitos numa cerimônia religiosa judaica. Se houvessem chegado a Jerusalém e ido ao templo para tentar prestar alguma forma de culto ou adoração ao Deus de Israel, pois o seu objetivo era adorar ao rei Messias, teriam a sua entrada proibida. Há um exemplo claro disso nas Escrituras. Trata-se do etíope eunuco, tesoureiro da rainha Candace. Por ser eunuco, e por isso fisicamente impossibilitado de circuncidar-se e tornar-se judeu, ninguém perdia tempo explicando-lhe a palavra. Quando Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? Ele responde, como eu poderei entender se alguém me não explicar? E convidou Filipe então para subir e sentar-se com ele e lhe explicar as Escrituras. Nós podemos ver isso no texto que nós estamos tratando em Mateus 2, do verso 3 até o verso de número 11. Ninguém se preocupava muito em ensinar para eles as questões religiosas que estavam envolvidas com o nascimento de Jesus. Embora quase imperceptível, há sutis barreiras que os magos tiveram que superar. Primeiro, a barreira da indiferença. Observe, Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas, estudiosos profissionais das Escrituras. Eles viviam para isso e eram mantidos pelos dízimos e ofertas do povo para que conhecessem e lhes explicassem as Escrituras. Mas eles estavam longe do padrão bíblico de Esdras ou de Neemias, homens que dispuseram seu coração para conhecer, cumprir e ensinar a vontade de Deus. Você vê isso em Esdras, no capítulo 7, verso 10. Estes homens, apesar de estudiosos profissionais das Escrituras, estavam absolutamente indiferentes a Jesus e também indiferentes às necessidades destes homens que estavam em busca de Jesus. Todos eles eram indiferentes ao interesse dos magos. E certamente entre eles havia alguém que tivera conhecimento do estranho testemunho de Simeão e Ana no templo, quando um certo menino chamado Jesus foi circuncidado alguns dias antes. E isso não mudaria, ou antes, mudaria para pior, pois mais tarde esses mesmos religiosos resolveriam matar Jesus, como diz Marcos no capítulo 11, verso de número 18, seguindo o mau exemplo de Herodes. Ainda tem muitos hoje indiferentes ao Senhor Jesus. Ainda há muitos que não querem ouvir e atender ao seu doce chamado de vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que diz o próprio Senhor Jesus. Uma segunda barreira religiosa que nós encontramos aí é a barreira dos interesses inconfessáveis. Observe que Herodes só fornece a indicação sobre onde encontrar o menino porque ele próprio não sabe onde o menino estaria. Mas não há interesse em promoção da adoração a esta criança, mesmo sendo esta a motivação declarada dos magos orientais. Ele não se importava se os magos o adorariam. Na verdade, como muitos dos reis da época, segundo o exemplo dos faraós e imperadores romanos, ele próprio desejava ser honrado como um deus, como o seu filho vai fazer algum tempo depois em Atos 12, 21 e 23. O interesse de Herodes era um só: manter o seu trono, a qualquer custo, mesmo que para isso precisasse derramar sangue de crianças inocentes. Aliás, ele derramou o sangue de sua esposa, derramou o sangue de 2 filhos seus, de um sobrinho e de muitas outras pessoas para não perder o trono. Herodes tem seguidores nos nossos dias, que de algum modo se aproximam de Jesus sem a motivação correta no coração, querendo alguma forma de bênção ou de autopromoção. Quantas motivações não são apenas interesses políticos, financeiros, sociais, éticos, morais, sensuais? Se é assim, estas coisas todas, mesmo coisas boas como emprego e família, não passam de ídolos que foram sendo levantados e precisam cair para que você experimente a graça de servir somente a Cristo e ser abençoado com Ele. Uma terceira barreira religiosa é a barreira das tradições. Certamente não pensamos que os magos não tinham a sua própria religião, eles tinham as suas próprias tradições religiosas. Provavelmente eram respeitados no seu meio religioso e agora estão diante de uma nova religião que sequer podia lhes mostrar uma única imagem do seu Deus. Mas mesmo assim, estão dispostos a adorar um menino que não tem ligação nenhuma com as suas divindades. Eles têm que se humilhar diante de sacerdotes e escribas de uma religião insignificante no contexto daquela época, buscando informações sobre este menino. Não era
E não é fácil romper com tradições religiosas que geralmente recebemos de pessoas que nós amamos e respeitamos como pais e avós. Mas as tradições podem ser fúteis, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18. E essas tradições, se são fúteis, devem ser deixadas de lado quando nós conhecemos a verdade. O que sempre é feito em família, em sociedade, em grupo de amigos, pode se tornar algo escravizador. Mas são apenas barreiras que devem ser derrubadas, que devem ser destruídas para que se possa então adorar livremente ao Senhor. Todas essas barreiras podem ser destruídas. Todas essas barreiras devem ser destruídas. Ninguém precisa ficar preso a nenhuma delas, mesmo que aprendidas há muito tempo. Para nos dar liberdade, o Senhor Jesus fez-se semelhante a nós, venceu todas as tentações e nos dá a verdadeira liberdade. Ele próprio disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta liberdade é fruto do conhecimento, é fruto da experiência da verdade, como ele diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os magos conheceram a verdade. Os magos souberam onde estava o menino, adoraram o menino e depois o Senhor mesmo os instruiu sobre que caminho deveriam tomar para retornar às suas terras. Que você também oriente a sua vida pela palavra de Deus, que você também supere as barreiras da distância e principalmente que você não seja preso pelas barreiras das tradições culturais e religiosas. Nós vamos voltar com mais um vídeo concluindo esse assunto. Se você não quer perdê-lo, você pode inscrever-se no nosso canal, você pode também ativar o sininho para ser notificado e em breve estaremos juntos novamente. Um abraço do coração do pastor e até lá.